Oi, pessoal. Essa é a nossa aula de interpretação de texto, né, que é a frente C, e vai ser o módulo 3, né, ou seja, a aula 3. Então, a gente vai começar a ver figura de linguagem já, tá? Então, a gente vai ter, eu acho que, 2 ou 3 aulas sobre figura de linguagem, ok? Que ela vai ajudar bastante, é uma questão tanto de gramática, mas também auxilia bastante vocês na questão de interpretação de texto. Então, antes da gente começar a falar sobre figura de linguagem, é bom a gente retomar uma coisinha que a gente já chegou a ver, que é essa diferenciação entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Então, quando a gente está usando a linguagem no sentido denotativo, ou seja, a denotação, a gente está usando o sentido literal da palavra, o sentido básico, o significado básico, né? Que é o que significado básico? É o significado primeiro da palavra. Se a gente fosse procurar esse significado no dicionário, ele ia ser o primeiro que ia aparecer, né? Esse significado real. Então, quando, por exemplo, eu falo, a baleia é um mamífero. Nesse caso, baleia tá como o animal baleia, né? O hibisco é uma planta, nanana. Hibisco aqui tá como a planta hibisco. Já li esta página do livro. Página e livro estão sendo objetos, página e livro. Amor, né? Forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade. Enfim, aqui tudo está no sentido literal mesmo, de tipo, eu estou tentando definir essas coisas. Diferente da conotação. No sentido conotativo, a gente tem um sentido figurado, um novo sentido, a gente precisa interpretar essa palavra, né? Ela não vai ter o sentido que é o primeiro do dicionário, né? Então, ela vai ter esse sentido que a gente vai precisar interpretar alguma coisa para chegar nesse sentido, ok? Então, por exemplo, você é a luz que me guia. A pessoa não é literalmente uma luz, né? A pessoa tem alguma característica da luz. Ou ela é iluminada, ou ela é geralmente iluminada, né? E uma forma ainda iluminada, ainda estou falando de uma forma figurada, né? É uma pessoa, por exemplo, que te ajuda muito. Então, você pode, né, falar que ela é a luz que te guia. Ou minha vida é um mar de alegrias, né? Ela não é um mar, literalmente, um mar, né? Que ela tem muita alegria. Então, eu tô pegando essa característica do mar, não que ele é salgado, né? Tá vendo? A gente pega uma característica, a gente pega, por exemplo, a característica de que o mar é imenso, é grande, tem muita coisa. Você tem um coração de pedra. Então, nesse caso, eu não tô falando que o coração da pessoa é literalmente de pedra. Né? Eu tô falando qual é a característica da pedra. Ele é duro, né? Então, você tem um coração duro, assim, ainda é figurado, né? Você tem um coração impenetrável, você tem um coração que não tem muitos sentimentos. Mexi nas coisas da minha mãe e ela ficou uma fera. Ela não virou, do nada, uma leoa, uma tigresa, né? Ela ficou uma fera justamente para pegar uma característica dessa leoa, dessa tigresa, ou seja, de ser brava, né? Então, ela ficou brava. Então, isso é o sentido conotativo. E ele vai ser bem explorado nas figuras de linguagem. Talvez não tanto nas dessa aula, porque as dessa aula são mais figuras de construção e de sonoridade. Então, elas têm mais a ver com o som e com a construção que você faz da palavra, tá? Então, aqui, a gente tem essa primeira definição do que é figura de linguagem, né? São recursos que não são convencionais, ou seja, não são literais, né? Que o falante ou o escritor vai criar para deixar a linguagem mais expressiva, geralmente. E não existe só figura de linguagem na literatura, né? A gente faz figura de linguagem a todo momento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, minha mãe é uma fera, né? A gente fala isso no dia a dia, né? Então, a gente pode usar bastante figura de linguagem no dia a dia também. Não é uma coisa que está distante, tá? Que a gente só vai encontrar nos livros. Então, a gente vai primeiro ver as figuras de som ou de harmonia, né? São figuras que elas vão
brincar um pouco com a sonoridade. Então, a gente tem a aliteração. A aliteração, ela é a repetição dos mesmos fonemas, só que consonantais, né? Ou fonemas semelhantes. Não os mesmos, mas os que são semelhantes, que têm um som semelhante com essa outra consoante, né? Então, lembrando, A, E, I, O, U é vogal. Todo o resto é consoante. Então, a gente vai brincar com esses sons das consoantes. Então, por exemplo, aqui, boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, brava, boi, berrando. E aqui no slide, ele não está junto com uma outra, mas eu vou passar aqui para explicar. Porque, geralmente, a literação, ela vem acompanhada de uma outra, que é a assonância, que é essa que está por último aqui, né? Que eu deveria ter colocado dos dois, tipo, as duas no mesmo slide, mas não coloquei, né? Então, aqui a gente tem a assonância, que é a repetição de vogal. Então, das mesmas vogais ou de vogais semelhantes. Então, geralmente, elas caminham um pouco juntas, mas elas também podem existir separadamente. Então, aqui, por exemplo, as O formas salvas, brancas, formas claras. Tem uma grande repetição do A aqui, né? Repete muito esse A. Então, aqui a gente tem uma assonância, tá? Que elas geralmente caminham junto com a literação. Agora a gente vai voltar para outro slide. Paranomásia geralmente, sabe o trocadilho que a gente faz, jogo de palavras? É isso, é a figura de linguagem disso. Então, por exemplo, aqui o Chico, né? Levou o seu retrato, o seu trapo, o seu prato. Tá vendo que são palavras que são meio parecidas? Então, ele brinca com essas palavras por elas serem parecidas. Outro que vai ter paronomásia, geralmente. E paronomásia é meio com aliteração também. Trava-língua, né? Então, trava-língua também pode ter essa brincadeira com, por exemplo, a dos tigres tristes. Ó, é até difícil falar isso, imagina falar inteiro. Sou péssimo para isso. Então, tá vendo que são palavras meio parecidas? Então, a gente brinca geralmente, ou para fazer trocadilho, para fazer piada, a gente usa bastante paronomásia. E aí a gente tem a onomatopeia, que é aquela que a gente vai imitar ruído, vai imitar sons. Então, din-dom, cocoricó, miau, toque-toque. Então, são todas essas que a gente imita algum tipo de som, seja de animais, seja de algum objeto, ok? E aí a gente tem algumas figuras de construção. As figuras de construção, elas vão ter a ver com a construção que você faz da frase. A primeira é a elipse, e ela vai ter um parzinho com o zeugma. Elas são meio parecidas e vai ter uma coisinha que vai diferenciar as duas, tá? Então, a elipse, a gente tem a omissão, ou seja, esconde um termo que dá para entender, independentemente se você independentemente não, você não falou ele antes, né? Então, você não falou ele antes, mas mesmo assim a gente consegue perceber qual é. Não precisa ter falado antes. Então, na mesa, 2 panelas. O que falta aqui? Falta um verbo, né? Na mesa há 2 panelas, tem 2 panelas. Então, faltam esses verbos. Esse verbo, né? Um dos dois. E aí, o zeugma também é omissão, né? A gente acaba escondendo uma palavra, só que foi uma palavra que já foi mencionada. Então, essa tá a diferença da elipse e do zeugma. Elipse não foi mencionada, não precisa. O zeugma precisa. Você precisa ter mencionado essa palavra antes. Então, por exemplo, eu gosto de sorvete, Maria de chocolate. Então, tá vendo essa vírgula? Geralmente o zeugma vem marcado por uma vírgula. Então, Maria gosta de chocolate. Sua casa é enorme, a minha é mais simples. Então, a minha casa, né? Então, geralmente, quando é um verbo, tem vírgula, né? No caso ali, do segundo exemplo, não tem, porque não é um verbo. E aí, a gente tem o pleonasmo literário. A gente tem um pleonasmo que a gente chama de vicioso, que é um vício de linguagem. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue. Todos esses que eu falei, a literatura, né, a gramática, ela vai classificar como pleonasmo vicioso, porque não tem necessidade de você falar essas 2 coisas e tudo mais. Só que aí a gente tem um pleonasmo literário, que é o que? Você quis repetir para dar um estilo, né? Então, por exemplo, chovia uma chuva, de resignação. Então, assim, chovia uma chuva, é óbvio que chovia chuva, né? Se a gente está falando literalmente. Mas, assim,
igual aquela música que tem, né? Chove chuva, chove sem parar. É quando você repete, mas para dar um que a mais, né? Para dar um estilo. Aí a gente chama de pleonasmo literário. E aí a gente tem a silepse. Silepse é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender. Porque parece ser, quando a gente lê uma frase que tem silepse, parece que a pessoa errou na concordância de alguma forma. Mas é porque, na verdade, você está concordando não com a palavra ali, mas você está concordando com uma ideia que está na sua mente. Vamos ver, porque existem 3 tipos de silepse, de gênero, número e pessoa. A de gênero, por exemplo, a grande e concorrida São Paulo. Aqui é mais difícil a gente perceber, porque São Paulo é uma palavra masculina. Mas com o que a gente está concordando aqui mentalmente que não está na frase? Com a palavra cidade. Então, a grande concorrida cidade de São Paulo, mas a gente não fala cidade, né? Aqui só está realmente aparecendo São Paulo, que é uma palavra masculina. Mas essa a gente já não tem tanto estranhamento. Mas, por exemplo, a segunda, que é de número, né? Singular e plural. A multidão assistia satisfeita, aplaudiam e acreditavam. Aqui parece que a pessoa errou a concordância, porque era a multidão. Então, seria a multidão aplaudia e acreditava. Só que, na verdade, é porque essa pessoa depois estava concordando. Uma multidão não é feita de pessoas. Então, ela começou concordando com multidão, a multidão assistia satisfeita, e depois mudou para concordar com pessoas, aplaudiam e acreditavam. Né? Então, em pessoa também é uma das que mais fica estranha, que é a próxima. Você e os que pensam assim, não teremos muitas surpresas, que é quando você se coloca no discurso. Né? Então, você fala, você e os que pensam assim. Na sua cabeça, você também pensa assim. Então, você também está se encaixando, mas sintaticamente você não está ali. Só depois que você se coloca. Não teremos. Aí você se colocou junto. Ok? Aí a gente tem o hipérbato ou inversão. É quando a gente inverte a ordem natural da frase. A gente tem uma ordem que é clássica, né? Sujeito, verbo, complementos, né? E acessórios. Então, a gente tem essa ordem que é a ordem direta. Mudou essa ordem, a gente vai ter uma ordem inversa, que aqui a gente vai ser considerada uma figura de construção, que vai chamar de hipérbato ou inversão, porque ela tem, às vezes, algum tipo de qualidade literária. Por exemplo, no hino. O hino é todo torto, né? Por isso que a gente não entende ele, porque ele é cheio de hipérbato. Então, por exemplo, aqui, são como cristais suas lágrimas. A gente já tem uma inversão. Porque qual é o sujeito? Suas lágrimas. O verbo, são. O complemento, como cristais. Então, tá vendo que tá invertido. Estudam ansiosos os candidatos para o Enem. Os candidatos para o Enem estudam ansiosos. Então, a gente tem que ter essa ordem. Mas se não tiver nessa ordem, não tá errado. Só tá acontecendo uma figura de linguagem aqui que chama hipérbato ou inversão. E aí a gente tem o anacoluto. O anacoluto é uma mudança de construção sintática. É uma quebra, é uma pausa sensível. A gente faz isso muito na linguagem falada. Porque geralmente a gente topicaliza alguma coisa. Por exemplo, eu, toda vez que chego, você me chama para conversar. Quando eu começo eu, você acha que vai ter um verbo que vai concordar com eu, né? Só que aí a pessoa muda. Toda vez que chego, você me chama. Né? Então, eu troco um pouco o foco de quem é que está falando, né? Sobre o que eu estou falando. Esse chapéu que está na moda, você que gosta de chapéu devia comprar um. Então, assim, tá vendo que eu penso que você vai falar sobre o chapéu, mas na verdade é sobre você gostar do chapéu. A gente faz muito isso na linguagem falada. A gente fala assim, aquela menina, eu não gosto dela. Então, tá vendo? A gente acha que a gente vai falar que o foco vai ser aquela menina, mas na verdade não é. Ok? Então, essas são algumas figuras, a gente vai ver ainda mais, tá? E a gente tem mais algumas aqui. Essa é a que tem mais, tá? Depois vai diminuindo um pouco. Essa, na verdade, não é que tem mais. Tem uma que tem um pouquinho mais. Mas ela é um pouquinho mais chatinha, porque a gente tem que decorar muito. Aqui a gente tem o assíndeto e o polissíndeto. Assíndeto é quando a gente não tem conjunção. A gente omite essas conjunções de uma forma intencional. Né? Então, conjunção, lembrando, nesse caso é mais o e, o ou, né? Então, por exemplo, quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eterniza-se.
Então, tá vendo? Várias vírgulas, nenhuma conjunção. Aqui a gente tem um assíndeto. Síndeto é conectivo, né? E A é esse não tem. Já a gente vê isso com polissíndeto. Poli, vários. Síndeto, lembra que é um conectivo. Poli, então, vários conectivos. A gente tem uma repetição aqui intencional. Então, trabalhe, teme, lime, sofre, sua. A anáfora também é uma certa repetição, mas não é de conjunção. É quando a gente tem uma repetição de uma palavra ou de uma expressão, 2, 3, 4 palavras, no início de um verso, tá? Ou de um período. Então, a gente vai iniciando da mesma forma, igual aqui. Água de fonte, água de oceano, água de pranto, água de rio, água de chuva, água de, né? A gente repete muito. Então, essa é a diferença, tá? É que a gente aqui está repetindo uma palavra ou uma expressão e não uma conjunção, ok? Então, por enquanto é isso. Façam os exercícios, decorem essas, porque depois tende a ficar um pouquinho mais difícil, ok? Porque vai ter mais figuras de linguagem. Então é isso, até a próxima.